Olá, tudo bem? Bom, esse vídeo a gente dá continuidade a um outro que fizemos com algumas respostas que eu tenho dado para perguntas de inscritos aqui do canal que estão me mandando mensagens por e-mail, fazendo alguns questionamentos, né? Então eu procurei aqui compilar um pouco as principais questões para responder, porque acredito que a resposta para um tende a ser útil também para outras pessoas. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar, né, sobre este movimento de alta. Muita gente me perguntando sobre este movimento de alta da Bolsa de Valores. E o que eu queria dizer a vocês é que a gente está surfando essa onda aqui desde o início do ano, né? Por quê? Porque não víamos nenhum motivo para estar fora da Bolsa. Não víamos nenhum motivo para estar fora da Bolsa. Então, nós estávamos posicionados, né, desde o início do ano, pegando todo este movimento, né? É óbvio que renda variável varia, né? E você sobe, nós estamos numa ampla tendência de alta, se você olhar o Ibovespa, nos últimos 5 anos, 10 anos, nós estamos numa grande tendência de alta, né? Agora, você sobe e corrige, isso é normal, mas as correções, nós não devemos amaldiçoar as correções. Muito pelo contrário, como diz Warren Buffett, dê graças a Deus pelas correções, porque elas nos dão novos pontos de entrada. Isso aqui são novos pontos de entrada pela leitura e pelas lições dadas pelo mestre dos mestres, Warren Buffett, que é o maior investidor de bolsa de valores do mundo, né? Então, toda vez que você tem uma correção, você tem uma nova oportunidade para surfar uma nova onda. E aí vem uma nova correção e você tem uma nova onda. Então, primeira questão, estamos em tendência de alta no Ibovespa, de longo prazo, de médio prazo, né? E no curto prazo, sempre vamos viver correções. É isso que você precisa entender. Sempre vamos viver correções. Isso aqui, por exemplo, essa pernada de alta que a gente está vendo, aqui ó, teve uma correção, aqui está subindo de novo, provavelmente em algum momento vai ter uma correção. É o mais provável de acontecer. Então, algumas pessoas me perguntaram, eu ainda consigo entrar? Não, agora você está no topo. Como vai comprar topo? Não faz sentido, você compra fundo, entendeu? Você compra fundo, você não compra topo, porque no topo vai corrigir. Então você compra fundo, nunca topo, entendeu? Então você não compra topo, você compra fundo, você não compra topo, você compra fundo, você não compra topo, você vai comprar fundo quando fizer. Porque a bolsa é assim, é em ondas, entendeu, gente? Eu na mentoria já falei isso para algumas pessoas. A gente tem um movimento na bolsa que se assemelha muito à vazão das marés. Você tem uma maré de alta e depois tem uma maré de baixa. Maré de alta, maré de baixa, é normal, é cíclico, se repete indefinidamente. Você só precisa saber que você precisa estar na água toda vez que for começar a maré encher. E você tem que começar a sair da bolsa toda vez que a maré começar a vazar. Isso se você quiser fazer trades de curto, médio prazo, entendeu? Agora, se você quer fazer trades de longo prazo, você vai acrescentar à sua estratégia uma visão mais longeva, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Eu tenho um PRIO. Comprei PRIO em 2020. Não vendo. Continuo comprando PRIO. Toda vez que ela corrige, eu compro mais. Toda vez que ela corrige, eu compro mais. É uma estratégia. Eu poderia vender no topo e comprar na baixa? Poderia também. Mas, às vezes, não dá para fazer isso, porque eu tenho outras atividades, eu tenho outras coisas também. Eu não vivo 100% de bolsa, entendeu? Então, mas essa seria uma outra estratégia, vender no topo e comprar na baixa. No caso de PRIO, eu prefiro aproveitar as correções e comprar mais, né? Warren Buffett, o que é que ele fez? Ele elegeu uma ação, que foi a Apple, que é a sua principal ação nos últimos anos. É a maior posição dele no portfólio em Apple.
E sempre que a Apple corrige, ele compra mais. No ano passado, ele vendeu a Apple, uma parte da carteira dele de Apple, ele vendeu. Vendeu quase 50% do que ele tinha de Apple. Provavelmente, ele deve estar começando a comprar de novo a Apple, porque a Apple corrigiu. Então, você compra nas correções, entendeu? Você compra nas correções, é isso. Então, não tem muito mistério. Então, nós estamos num topo histórico, fizemos uma nova máxima histórica, isso é maravilhoso, e isso nos mostra que aqueles pessimistas que estavam aqui atrás, ó, em 2024, final de 2024, vocês lembram, né? Que o mercado tomou conta de um pessimismo, né? Que o Brasil ia acabar, que as contas públicas iam para o espaço, que o Brasil estava sendo destruído pelo atual governo. Olha, coisa de doente mental. Coisa de doente mental, entendeu? E você não pode seguir essa turma, porque, na verdade, ou o cara é doente mental, que fica repetindo aquilo, ou, no fundo, ó, ele está ganhando uma grana para repetir aquilo. Você tem que ter a malícia do mercado financeiro, que não tem santo. Não tem santo no mercado financeiro. Então, você tem que ter essa malícia. O cara, para estar dizendo uma coisa, um grande economista, para estar falando alguma coisa, ele muitas vezes está sendo pago para defender aquela tese. Está sendo pago por alguém. Então, você tem que se perguntar, poxa, esse cara está trabalhando para quem? Entendeu? Na hora que você vê um Henrique Meirelles falando alguma coisa, um Armínio Fraga, seja lá quem for, se pergunte quem contratou ele, quem é que está pagando ele, porque ele está prestando consultoria para alguém, ele está prestando um serviço para alguém, e muitas vezes o que ele fala é para fazer sentido para este alguém, entendeu? Então, quando a gente viu ali aquele mercado pessimista no final do ano passado, dizendo que o Brasil ia acabar, olha, uma sandice, eles derrubaram a Bolsa estava subindo em outubro do ano passado, eles conseguiram derrubar, porque eles venderam o caos. E quem ganhou dinheiro naquela época de novembro e dezembro? Quem ganhou dinheiro em novembro e dezembro? Quem apostou na alta do dólar? Quem estava investido em renda fixa, novembro e dezembro? E quem apostou na queda da Bolsa? Porque você também ganha dinheiro com a queda da Bolsa, seja por aluguel de ações, seja por trabalhar com opções, né? Opções de venda de ações, né? Que são derivativos. Então, as pessoas ganham com isso. E aí você põe pessoas do mercado, agentes financeiros, para repetir o discurso do caos, que o mundo vai acabar. A multidão teme todas essas ondas de pessimismo, de pânico, acredita piamente no que está sendo dito. E aí você cria o efeito manada. E aí foi aquele Deus nos acuda, né? A Bolsa caiu, mas veja que de janeiro para cá, a Bolsa só fez subir. Corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, normal. Mas quem está fazendo essa festa aqui? São aqueles que derrubaram a Bolsa? Não. Eles não estão nessa festa. Quem está nessa festa são os estrangeiros, que já colocaram mais de 19 bilhões de reais na Bolsa nos últimos dias. Nos últimos 17 pregões, mais de 19 bilhões entraram na Bolsa, que fizeram essa última pernada aqui acontecer. Então, fique atento também ao fluxo estrangeiro, porque quem movimenta a Bolsa são os estrangeiros e os institucionais. Quem são os institucionais? São os bancos, os grandes fundos de pensão, fundos de investimentos, entendeu? São eles que movimentam o mercado. Neste momento, os institucionais, que são investidores brasileiros, estão todos na renda fixa e querem continuar. Por isso, eles tentam fazer o mercado acreditar que as contas públicas é um desastre, que a economia é um desastre, que o governo é um desastre, que tudo vai prevalecer de ruim no Brasil. Por quê? Porque eles querem continuar ganhando
com a Selic lá em cima. Essa é a ideia. Ah, Clóvis, eu não acredito nisso. Bom, tudo bem, é o seu ponto de vista e esse é o meu. Né? Você tem um ponto de vista, eu tenho o meu. Eu acredito no que eu estou falando, entendeu? Então, não há motivo para você estar na renda fixa se a Bolsa pode te proporcionar esse espetáculo do crescimento. Mas esse espetáculo do crescimento, quem está ganhando não são os institucionais que estão lá na Selic, ganhando na Selic. Né? Não estão ganhando no dólar, porque o dólar está corrigindo esse ano, depois da alta, da virada do ano, está corrigindo. Não estão ganhando com o dólar. E não estão ganhando com a queda da Bolsa, porque a Bolsa está subindo. Aí veja que agora, recentemente, na quarta ou foi quinta-feira, já criaram aí um factoide, dizendo que o governo vai criar ações populistas para recuperar a popularidade. Você pensa que esses boatos surgem à toa? Se você pensa que eles surgem à toa, você é um tolo. Desculpe a franqueza. Eles não surgem à toa. São os que estão incomodados com isso aqui que você está vendo na sua frente. Ó. São os que estão incomodados com essa alta. Aí eles começam a criar factoides, mentiras, deslavadas, para tentar gerar dúvidas, gerar volatilidade, fazer a bolsa cair. E você vai ver cada vez mais coisas parecidas acontecendo, entendeu? Então, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com o que você acredita, entendeu? E, pelo amor de Deus, se afaste das redes sociais. Se você quer investir, você não pode seguir rede social. Se você quer investir, você não pode ficar acreditando em tudo que você lê, o que você escuta, o que você vê. Você precisa adquirir conhecimento. Você precisa ter disciplina. E você precisa de silêncio. O bom investidor precisa de silêncio para raciocinar. E tomar a sua decisão. Porque, no fundo, é você, o home broker, seu dedo e o clique. Não tem mais ninguém. Você depois não vai poder ficar dizendo, eu escutei o Maílson, eu escutei o Henrique, eu escutei o Armínio, eu escutei o BTG, eu escutei a XP. Não. Foi você. Ninguém botou um revólver na sua cabeça e mandou você comprar ou vender alguma coisa. Então, estude, adquira conhecimento. Eu, quando comprei Prio em 2020, eu estava desde 2019 estudando a Prio. Já tinha 7 a 8 meses que eu estava estudando a Prio. Até o momento que eu decidi comprar. Entendeu? Então, tem um time que você precisa se dedicar. Entendeu? Adquirir conhecimento, entender a empresa que você quer comprar a ação, entender o mercado que ela atua, entender as perspectivas do mercado, entender se ela tem uma ação mais nacional ou internacional, quais são os fatores de risco na sua decisão. Você precisa se aprofundar, mergulhar. Você não pode ser um investidor de superfície. Você precisa mergulhar profundamente para entender toda a complexidade da sua decisão. Entendeu? Olha, investir não é fácil. Investir é complexo, não é simples. Não acredite nos que dizem que isso é simples. Não é. Entendeu? E outra coisa, seja disciplinado, seja resiliente, aprenda a sofrer. Eu tenho, desde 2006 que eu invisto em bolsa. Né? Estamos em 2025. Já apanhei, já caí, já quebrei, já levantei. Apanhei, errei, acertei. Qual o segredo de, depois de tanto tempo, ainda estar vivo? O segredo é que você precisa errar menos e acertar mais. Errar menos e acertar mais. Esse é o segredo. Entendeu? E isso é possível, isso eu lhes garanto. Tá? Então, tenha disciplina, super importante. Adquira conhecimento, super importante. Não se deixe levar nem pelo pessimismo, nem pela euforia. São dois péssimos conselheiros. O pessimismo e a euforia. Péssimos conselheiros. Seja uma pessoa prudente, de bom senso, equilibrado, né? Vença o seu medo. Veja, quem acreditou que o Brasil ia cair do despenhadeiro,
porque fica no blá, blá, blá das redes sociais, que é dominada hoje, de um lado por petistas, do outro bolsonaristas. Isso é um inferno. Isso é um desastre absoluto, né? Porque é um negócio de maluco que você fica assistindo nas redes sociais, né? Você está dentro de uma bolha, ou da bolha da esquerda ou da bolha da direita, né? E aí, quem é que tem capacidade cognitiva dentro dessas bolhas? Quase ninguém. Para investir, quase ninguém. Porque acreditam em duendes, fadas, coelho da Páscoa, Papai Noel, acreditam em tudo, né? Na santidade dos políticos, na seriedade dos políticos, né? É uma coisa de maluco essas redes sociais. Então fique fora disso. Mas veja, o cara que acreditou nas redes sociais, vou dizer aqui de forma muito clara, quem eram os pessimistas? Os bolsonaristas. Os bolsonaristas estavam todos pessimistas com o Brasil. Provavelmente, a maioria ficou de fora disso aqui. A maioria ficou de fora. Então, quando eu recebo uma pergunta, e eu tenho recebido perguntas, puxa, o que foi que aconteceu que a Bolsa subiu? Eu respondo da seguinte forma, por que ela não subiria? Aí, talvez você me dissesse, com este governo, com essa economia afundando, aí não tem diálogo. Porque se são essas as suas crenças, a gente não consegue conversar. Porque você enxerga um mundo que eu enxergo o outro, entendeu? Você enxerga um mundo, eu enxergo o outro. Eu enxergo isso aqui, ó. Você está enxergando o Bolsonaro, você está enxergando o Lula. Eu estou enxergando isso aqui. Eu não tenho nenhum interesse no Lula nem no Bolsonaro. Eu quero olhar isso aqui. Recomendo que você faça o mesmo, né? Então, sabendo que a Bolsa tem altos e baixos, eu queria também dizer o seguinte, você compra na baixa. Correções são oportunidades. Você compra na baixa. Compra o quê? Tudo? Não, claro. Claro que não. Você compra boas empresas. Empresas que têm potencial de crescimento, que estão em tendência de alta. Aí você compra, né? Então, você precisa ter estratégia para investir, né? E vença o medo. Vença o medo, porque é preciso coragem para comprar um ativo. É preciso coragem, é o seu dinheiro, né? Então, é preciso coragem, né? O que mais eu queria compartilhar com vocês? Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Eu queria também mostrar para vocês o seguinte. Só um instante, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Quando você for investir, você tem que entender um pouco a dinâmica da Bolsa, tá? E aí, o que é que eu queria dizer com isso? Entender a dinâmica da Bolsa. Você tem o Ibovespa, que todo dia você sabe que ele subiu ou desceu, né? E aí, veja, o que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores brasileira, né? Índice da Bolsa de Valores brasileira. Ele é composto por 87 papéis de 84 empresas brasileiras, né? Foi a sua última atualização. 87 papéis, 87 ações de 84 empresas. E aí, veja que você tem nesse Ibovespa, cada empresa tem um peso. E o nosso índice tem um peso maior, poucas ações. Veja só, nós temos a Vale, que tem um peso de 11,8%. Vou arredondar, 12% do peso do Ibovespa é Vale. Então, se Vale subir, a chance do Ibovespa subir é maior. Se Vale cair, a chance do Ibovespa não subir é maior. Entendeu? Então, a Vale tem um peso de 12%. Aí depois você tem Petrobras, mas veja que Petrobras tem duas ações. Tem a Petrobras Preferenciais, que tem um peso de 8,35%, e tem a Petrobras Ordinária, com 4,7%. Eu vou somar as duas e vou lhe dizer assim, ó, a grosso modo, né?
que o peso da Petrobras é 13%. Né? Somando uma com a outra, eu vou dizer que o peso da Petrobras é 13%. Então, a Vale tem um peso de 12% e a Petrobras tem um peso de 13%. Então, veja que as duas somadas dá 25% de representatividade do Ibovespa. Ou seja, se Petrobras e Vale caírem, a chance do Ibovespa cair é muito grande. A chance do Ibovespa não subir é muito grande. Entendeu? Porque elas representam 25% das ações, do peso das ações do Ibovespa. Né? Aí depois você tem Itaú 7%, 7,4%, Banco do Brasil 3,5%. Né? Então, bancos, petróleo e mineração. Petróleo, mineração e bancos compõem o principal índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa. Né? Então, se mineração cair, petróleo cair e bancos cair, com quase toda certeza a gente vai ver a Bolsa caindo. Entenderam? É quase certo que isso vai acontecer. Então você precisa entender essa representatividade. Né? Muito bem. Uma outra coisa que você precisa saber é que, diante disso, você tem que olhar também, acompanhar os índices setoriais. Eu costumo fazer isso e ver se os índices setoriais estão em tendência de alta ou de baixa. Você tem um índice financeiro, você tem um índice imobiliário, você tem um índice de materiais, entendeu? Você tem um índice de consumo. Então, são índices setoriais que compõem a Bolsa. Eu olho o Ibovespa, mas eu olho os índices setoriais. Dentro desses índices setoriais, eles são formados por quê? Pelas empresas que o representam. Então, o índice de energia são as empresas que atuam na área de energia. O índice financeiro são as empresas que atuam no setor financeiro. Né? O índice de materiais são empresas que trabalham nesse segmento. Índice de consumo, idem. Então, eles refletem uma média do que está acontecendo no setor. Então, vamos lá. Se o índice financeiro está com tendência de alta, eu posso começar a acreditar que os bancos estão alinhados para cima. Nem todos talvez subam. Um pode subir mais do que o outro, mas, no geral, se o índice setorial está apontando para cima, em tendência de alta, estas empresas que compõem o índice estão também trabalhando num movimento altista. É isso que a gente precisa entender. Então, olhe também os índices setoriais. Essa é uma outra questão que me perguntaram. Uma outra coisa que eu queria comentar, alguns me questionaram sobre comprar ações em semanas ou próximos dos dias que vai ter a publicação de balanço. O que é que eu penso sobre isso? Você precisa ter muito cuidado. Eu tenho conhecidos que dizem, não operem em dias próximos do balanço, não entre, porque você pode ter uma pancada para cima ou uma pancada para baixo. Vou dar exemplos agora dessa última temporada de balanço. O balanço do Bradesco, o mercado reagiu bem. No dia depois da divulgação do balanço, a ação do Bradesco já abriu em gap e teve alta de 15%. Você estava em Bradesco, surfou uma onda maravilhosa. Agora, Marfrig, um dia depois do balanço e da notícia de que ela vai estar se fundindo, né, com a BRF, as ações subiram mais de 20%. Então, você está em Marfrig, está rindo à toa. Mas, vamos supor que você tenha comprado, sei lá, ações... deixa eu ver se eu me lembro de alguma empresa que divulgou o balanço e despencou. A Educ divulgou o balanço. No dia seguinte, afundou. E aí você tem movimentos muito fortes, para cima ou para baixo, exatamente atrelado a essa volatilidade do balanço. Então, você precisa tomar cuidado. Era isso que eu queria responder. Não existe certo nem errado, mas existe a necessidade de ter mais atenção e ter mais cuidado quando você está chegando próximo à divulgação do balanço, certo? Respeite sempre a tendência da empresa. Alguém me perguntou sobre Embraer, né? Embraer tem tendência de alta. Eu vou vender Embraer por quê? Faz o menor sentido eu vender Embraer.
Se ela está em tendência de alta, de longo prazo, médio prazo, mas aí ela corrigiu. No curto prazo, ela fez uma tendência de baixa. Certo. Eu vou começar a observar graficamente a empresa. Na hora que ela tiver um sinal de reversão de tendência, o que é que significa isso, Cláudio? Olha, se você está em tendência de alta, você faz topos e fundos ascendentes. Se você está numa tendência de baixa, você faz topos e fundos descendentes. É como subir uma escada e descer uma escada. Na hora que você está numa tendência de baixa de curto prazo e o seu último topo, você não fez mais o último fundo, você não fez mais um fundo mais para baixo, você reverteu, ao invés de fazer um degrau para baixo, você fez um degrau para cima, isso é um sinal de reversão. Se confirmado, no próximo pregão, você inverteu o movimento. Pode ser aí o momento de uma reentrada, né? Então esteja atento a isso. Mas eu tenho que respeitar a tendência. Se a tendência de longo ou médio prazo é de alta, a de curto vai se ajustar sempre para o alto também, ainda que haja uma correção no curto prazo. E essas correções, o que são? Quem já ganhou muito dinheiro, realiza. Não tem nenhum motivo lógico, é apenas a realização para botar o dinheiro no bolso. Vão criar mentiras, vão criar versões, vão criar historinhas, vão dizer que foi o Trump que tossiu, vão dizer que foi o Xi que espirrou, entendeu? Vão dizer que foi o Lula que tropeçou, que o Haddad bateu com o rosto na parede, vão inventar as mil loucuras. É só realização de lucro, mais nada. Quem ganhou muito, botando o dinheiro no bolso. Entendeu? É isso. Simples. Simples de entender. Às vezes é difícil de acreditar que é tão simples. Portanto, respeite as tendências. Esteja atento aos preços de commodities, em especial do petróleo e do minério de ferro. Porque, veja, se Petrobras e Vale representam 25% do nosso índice, se o petróleo cai, Petrobras deve cair. Não significa que vai cair, mas deve cair. Se o minério de ferro cai, pode ser que Vale caia. Ambas juntas caindo, chances maiores para o Ibovespa cair. Então, você precisa ficar atento a este movimento. Eu falei dos índices setoriais. E aí, veja, o que foi que carregou a Bolsa nessa última pernada de alta? O que foi que carregou a Bolsa nessa última pernada de alta? Essa é uma pergunta interessante, né? E aí, eu tive buscando, quer dizer, eu já sabia a razão, o que foi que carregou a Bolsa, mas procurei aqui trazer de forma didática para você. Então, um setor em particular foi o que mais influenciou a alta do Ibovespa este ano. De que setor estamos falando? Setor financeiro, entendeu? Setor financeiro. Então, o Ibovespa renovou máximas históricas, acima de 139 mil pontos, mas foram as ações do setor financeiro, especialmente as do Itaú, as grandes salvadoras da alta de 15,5% do Ibovespa neste ano. O Itaú, ele sozinho representa 7,9% do Ibovespa, ele foi responsável por 2,7 pontos da subida do índice esse ano. Entendeu? Então está aqui, ó, as ações que mais influenciaram na alta do Ibovespa esse ano. Em primeiro lugar, Itaú. Itaú está aqui. Né? Depois, a B3SA3, que é a própria Bolsa. Depois, Bradesco. Na sequência, Eletrobras, Sabesp, BTG, Banco do Brasil, Itaúsa, Equatorial, Ambev. Essas 10 ações foram as que mais contribuíram para a alta do Ibovespa esse ano. E quais foram as ações que contribuíram para que a Bolsa não subisse tanto? Não subisse tanto. Está aqui, ó. As ações que mais atrapalharam a alta do Ibovespa este ano foram Petrobras, VEG, Raia Drogasil, Suzano, BRF, Gerdau, Klabin, Prio, Grupo Natura. Essas ações foram as que mais contribuíram para a queda da Bolsa, para não
explosão da Bolsa ainda mais. Olha, se Petrobras, se Vale estivessem renovando máximas históricas, a Bolsa já estava em 150 mil pontos, com certeza. Entendeu? Então é isso que você precisa entender. Bom, eu espero que tudo isso tenha lhe ajudado de alguma forma. O espírito é esse, né? Aqui a gente procura trazer um pouco da nossa experiência para compartilhar com vocês, para que vocês entendam um pouco mais dessa função do mercado, de como ele trabalha, como ele funciona, né? E aqui a gente procura deixar essa mensagem de que você pode ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, mas que você precisa investir seu tempo em adquirir conhecimento e, aos poucos, buscando entender a dinâmica, como funciona o mercado, mantendo distância dos abutres do mercado financeiro, mantendo distância dos imbecis que povoam e dominam as redes sociais, desses grupelhos, seja de direita ou de esquerda. Se afaste das bolhas. Lembre-se daquela ideia de Platão, né? As pessoas estavam na caverna e tinham a ideia de que não existia vida fora da caverna, e que não existia sequer luz fora da caverna. Viviam nas trevas, até que um, que desconfiava disso tudo como verdade absoluta, resolveu se aventurar e sair da caverna. Aí ele viu as árvores, os lagos, os pássaros, os animais, viu a luz. Voltou correndo, depois de se deliciar com tudo isso, para contar as novidades. Foi expulso da caverna, porque a turma da bolha não acreditou em nada do que ele estava dizendo. Fica essa mensagem para que você reflita, vá para frente do espelho e se pergunte: você surfou essa última onda da Bolsa de Valores? Se sim, parabéns. Mas se não, se pergunte assim: será que eu estou preso na caverna? Não responda para mim. Responda para você. Mas não responda rápido. Deixe o silêncio lhe invadir. E descubra se você também é um destes que estão presos na caverna, sem enxergar as oportunidades, porque está acreditando em coisas erradas, em coisas que não fazem o menor sentido para quem quer investir. Um abraço e fica com Deus.